Tem país que cancela reality show. Tem país que cancela oposição. Agora, imagina um país que decide cancelar o tempo. Tipo, literalmente, eles olham para o relógio mundial e dizem: errado, vamos refazer. E pronto, um decreto, uma assinatura. E o sol, coitado, tem que se adaptar. Bem-vindo ao Turcomenistão, onde o tempo não passa. Ele obedece. Em 1995, o então presidente e auto-intitulado pai de todos os turcomenos, Saparmurat Niyazov, acordou um belo dia e decidiu que o país inteiro estava vivendo na hora errada. Aparentemente, o fuso horário vigente não combinava com seu humor matinal. Então, ele fez o que qualquer pessoa desequilibrada com poder absoluto faria. Mudou o fuso horário nacional em nome de melhor aproveitamento solar. Claro, porque mudar o sol de lugar seria um pouco mais trabalhoso. E isso não foi só um ajuste técnico. Foi um recado, uma performance de controle. Quando um governo decide mudar o tempo, ele não está preocupado com economia de energia. Ele está dizendo: eu decido quando começa o seu dia. Você acorda às 7? Agora vai ser às 6. Você almoça ao meio-dia? Não mais. Agora é 13 horas. Mas relaxa, é só um número. Ou, como eles gostam de dizer, é só uma adaptação estratégica. A real é engenharia social com ponteiro de relógio. O argumento oficial era saúde pública. A população estaria acordando cedo, demais, se expondo pouco à luz natural, e isso causava desequilíbrio metabólico. Tradução: inventamos uma desculpa biológica para um capricho autoritário. Porque ninguém ali queria saber se você ia dormir melhor. Eles queriam saber se você obedecia até o tempo. E obedecia. Não por vontade, por medo. Porque Niyazov não era só o cara que mandava no horário. Ele também mandava renomear os meses. Janeiro virou o mês da mãe dele. Abril foi trocado por o mês da juventude dourada. Sim, literalmente, agora junta tudo. O líder rebatiza os meses, muda a hora nacional, bane palavras, elimina jornais independentes e ainda aparece todo dia na TV explicando por que a sua realidade está errada e a dele certa. E se isso tudo parece muito 1984, talvez seja porque você ainda não conhecia o Turcomenistão dos anos 90, onde o tempo era uma questão de opinião. E a sua opinião não valia nada. Aliás, quem mais tentava argumentar era taxado de decadente ocidental ou traidor do relógio pátrio. Sim, eles inventaram um termo para quem discordava do fuso. E enquanto o mundo girava num ritmo, lá, o dia começava antes ou depois, dependendo do que o grande líder achava mais fotogênico. A história continua no próximo bloco. Se você ainda estiver no mesmo tempo que eu. Depois de alterar o tempo, Saparmurat Niyazov decidiu mirar um pouco mais alto, literalmente. O homem que manipulava o relógio agora queria reescrever as leis da física. Parece piada? Espera, porque o próximo decreto foi ainda mais cósmico. Ele queria proibir a gravidade. Não oficialmente, claro. Nenhum papel assinado dizia acabou a gravidade. Mas a intenção estava nas entrelinhas. Niyazov acreditava, ou pelo menos dizia acreditar, que o povo do Turcomenistão devia se libertar da pesadez material do Ocidente. Sim, essas foram as palavras. E para isso,
ele começou a censurar livros de física, banir aulas de ciências consideradas negativas e exigir que escolas substituíssem experimentos por leituras do Ruhnama, o livro sagrado que ele mesmo escreveu. Porque, no país dele, quem mandava no que caía era ele. E se você achava que isso era só um exagero teórico, segura essa. Universidades que se recusavam a substituir conteúdo acadêmico por interpretações do Ruhnama simplesmente deixavam de existir. Reitores eram demitidos por manterem manuais estrangeiros. Professores desapareciam do dia para a noite. O ensino de Newton, substituído por trechos espirituais sobre leveza da alma nacional. Sim, ele trocou a lei da gravidade por uma vibe motivacional. E isso tudo era mascarado como purificação pedagógica. Um processo de turquificação espiritual. Como se o país inteiro precisasse virar um grande spa de meditação estatal. O problema é que no lugar de incensos vinham silêncios. No lugar de paz interior, repressão exterior. E tudo isso começou a afetar literalmente a infraestrutura. Engenheiros civis eram formados sem acesso a livros técnicos. Arquitetos aprendiam mais sobre os sonhos do presidente do que sobre concreto armado. Resultado: prédios torres de ego que ruíam no primeiro vento forte. Túneis fechados porque os cálculos eram feitos por fé. Estradas construídas sem nivelamento, porque o solo não precisava ser plano, só patriótico. Imagina viver num país onde uma ponte pode desabar porque alguém preferiu seguir o horóscopo do engenheiro ao manual de engenharia. Agora, imagina não poder reclamar disso em público, porque reclamar também era considerado um sintoma do que o governo chamava de doença ideológica importada. E sabe quem era imune a essa doença? Niazov. Claro, porque quando você escreve as regras da realidade, você automaticamente vira o único são em um hospício geográfico que você mesmo desenhou. A coisa ficou tão bizarra que houve um ano em que ele tentou criar um instituto para provar que o povo turcomeno tinha sangue mais etérico do que os povos vizinhos. Um sangue supostamente menos denso, mais solar, mais próximo da pureza espiritual. Cientistas foram convocados para medir a gravidade moral do DNA nacional. E, surpresa, ninguém sobreviveu intelectualmente à piada. E tudo isso era mantido sob controle graças a um sistema de vigilância que rivalizava com os melhores autoritarismos da história moderna. Só que com uma diferença. Enquanto outras ditaduras monitoravam ações, Niazov queria monitorar pensamentos. Havia relatos de escolas ensinando crianças a pensar positivamente sobre o presidente 3 vezes por dia, como um mantra de física quântica psicótica. No final das contas, ele não aboliu a gravidade, mas conseguiu fazer o país inteiro girar em torno de uma única massa, o ego dele. E esse sim, ninguém conseguiu derrubar. Sim, você ouviu direito. E não, isso aqui ainda não é uma paródia. Porque no país onde o tempo é reescrito e a física é facultativa, claro que a próxima etapa seria fazer o Sol girar em volta de uma estátua. Ou, pelo menos, fingir que sim. Em 1998, Niazov, o homem que já tinha renomeado os meses do ano com os nomes da própria família, mandou construir
a Estátua da Neutralidade. Um monumento de 75 metros com sua própria imagem dourada no topo. Braços abertos, expressão beatífica, tipo um Cristo Redentor do narcisismo extremo. Até aí, beleza. Ditadores adoram estátuas, mas o diferencial aqui é que a estátua girava, isso mesmo, motorizada, automatizada, sincronizada com o movimento do Sol, para que o rosto dourado de Niazov estivesse sempre iluminado. Por quê? Deus me livre o ego dele pegar sombra. Mas claro, isso não era por vaidade. Era um símbolo de pureza eterna e iluminação nacional. Essa é a frase oficial. A real? Uma instalação de engenharia ridiculamente cara, feita num país onde parte da população vivia com acesso limitado à água potável. Mas a estátua brilhava e girava, e custava o suficiente para abastecer hospitais, construir escolas ou, sei lá, pagar engenheiros que não estudaram só Runama. E aí vem a parte que beira o religioso. A rotação da estátua virou pauta de culto estatal. Canais de TV transmitiam a dança solar do monumento ao amanhecer. Crianças recitavam poemas sobre a luz divina refletida no bronze do líder. Visitantes estrangeiros eram levados ao pé da escultura, como se fosse um ritual de iniciação à loucura institucionalizada. E se você acha que ninguém questionava, você ainda está tentando aplicar lógica onde só sobrevive superstição de Estado. Questionar a estátua era blasfêmia patriótica. Dizer que o giro estava desalinhado era desrespeito à pátria solar. Uma vez, um engenheiro que sugeriu manutenção preventiva foi demitido por pensamento obscuro. Porque veja bem, se o Sol gira com perfeição, a estátua também deveria. Lógica celestial, ou estatal, ou as duas. O mais delicioso disso tudo é que a justificativa da rotação era manter o olhar do líder sempre voltado ao futuro. Como se a própria física orbital fosse cúmplice da esperança. Como se, de fato, ele estivesse ali, olhando para o horizonte com os olhos semicerrados de quem nunca falha. Um GPS emocional da população. Um farol de delírio girando sem parar. E, o mais cruel, é que funcionava. A rotação da estátua virou símbolo de estabilidade no meio do caos. Das pessoas viam aquilo e pensavam, se ela ainda gira, o país ainda está de pé. Era a metáfora perfeita para uma nação onde tudo gira em volta de uma ficção dourada. E ninguém sabe onde está o norte, literalmente. Mas o detalhe mais patético. Em 2010, anos depois da morte de Niazov, o governo tentou se livrar da estátua. Primeiro, só desligaram o giro. Depois, moveram ela para um canto mais obscuro da cidade. E a reação do povo foi dividida entre alívio e pânico. Porque tirar a estátua era como confessar que o Sol nunca girou por vontade dele. A história termina com um monumento desligado, coberto de poeira, num canto vazio de uma capital desenhada para esconder a própria vergonha. Uma lembrança de que até o culto mais delirante uma hora cansa. Porque a mentira pode até girar com o Sol, mas o motor uma hora falha. A morte de um Deus é sempre um problema prático. Principalmente quando o Deus é de carne, osso, bronze banhado a ouro e rotaciona no topo de uma torre de 75 metros. Saparmurat Niazov morreu em dezembro de 2006.
O coração, esse órgão que ele jurava ser invencível, provavelmente esculpido em mármore na própria cabeça, resolveu parar, como qualquer coração comum de um mamífero cansado. Mas o país não podia saber disso assim, de uma vez. Porque você entende o drama. Como comunicar à população que o Sol agora vai girar sozinho? Como contar para um povo condicionado a repetir o nome do presidente como mantra, que agora ele é só um corpo sendo resfriado numa câmara refrigerada? Então, o governo fez o que qualquer administração de culto faria: silêncio. Um silêncio milimetricamente orquestrado, cheio de protocolos de contenção emocional. Não saiu uma linha na TV por horas. Não houve anúncio imediato. Só imagens neutras, trilhas épicas e o hino nacional tocando em loop, como se o país estivesse prestes a ser abduzido por si mesmo. E enquanto isso, dentro do Palácio Presidencial, caos discreto. A morte de Niazov ativou um plano secreto. E sim, isso existia. Chamado Ordem Ruhnama Alpha. Uma espécie de manual apocalíptico que instruía os ministros sobre como esconder a fragilidade do império emocional construído em volta de um homem só. O documento dizia, entre outras pérolas, que a imagem da imortalidade do líder deve ser preservada até segunda ordem. Isso foi escrito sim. Preservar a imagem da imortalidade. Uma frase que teria sido risível se não fosse tão funcional. Eles chamaram médicos, maquiadores, estilistas, engenheiros de iluminação. O corpo foi embalsamado no melhor estilo Museu Lenin, mas com um toque kitsch soviético turcomeno. Niazov seria exposto ao povo, mas só depois de ser transformado em algo próximo do que ele acreditava ser. Um anjo estético, travado no tempo, com brilho artificial na pele. O funeral virou espetáculo nacional. Dias de choro televisionado, filas de cidadãos obrigados a parecerem devastados e um desfile militar mais ensaiado que musical da Broadway. Mas aqui, o palco era de mármore branco e o público não tinha opção de sair no intervalo. E claro, até os pássaros estavam coreografados, literalmente. Relatos internos dizem que pombos foram treinados. Ou melhor, alimentados apenas, em pontos estratégicos, para que voassem exatamente quando o caixão passasse. Uma espécie de milagre low budget. Porque se a morte de um homem precisa ser transformada numa lenda, que seja em HD e em 5.1 Dolby Surround. Mas talvez a parte mais sinistra tenha sido o discurso final. Feito não por um sucessor legítimo, mas por um conselheiro escolhido por Niazov no leito de morte. Um homem sem carisma, mas com excelente memória para frases do Runama. Ele subiu ao púlpito e disse: "O corpo do líder repousa, mas sua presença nos guia. Ele não morreu. Ele apenas transferiu sua essência para o solo da pátria. Não, você não ouviu errado. Ele transferiu a essência." E todo mundo aplaudiu. E com isso, o novo regime estava autorizado a começar. Mas não como ruptura, como reencarnação. A estátua ainda girava, por pouco tempo. Os livros dele ainda eram obrigatórios. E a TV estatal passou semanas reprisando discursos com voz editada para parecer que Niazov ainda estava no comando. Uma necromancia política, onde a única coisa que não morria era a mentira.
Quando Gurbanguly Berdimuhamedov assumiu o cargo, sim, você ouviu esse nome corretamente, e ele é só metade do problema. A missão parecia simples no papel: modernizar o país. Uma forma educada de dizer: limpar a bagunça mística que Sapar Murad deixou sem parecer que estamos falando mal do finado Deus Sol. O problema? É impossível remover um culto de personalidade sem acidentalmente construir outro. Porque Gurbanguly, o novo presidente, começou exatamente como todo reformador autoritário começa, dizendo que tudo ia mudar, que a estátua rotatória ia parar, que o Runama ia deixar de ser livro obrigatório, que a capital ia ganhar Wi-Fi, jardins e, quem sabe, até um pouco de senso crítico. Spoiler: o Wi-Fi chegou. O resto, nem tanto. A estátua foi realocada, não destruída. Porque, afinal, você não quebra um monumento religioso sem provocar tremores espirituais. A nova estátua de Berdimuhamedov. E sim, ele já tem uma. É feita de ouro, montada num cavalo, em cima de um globo terrestre, e parece ter sido projetada por alguém que só leu mitologia grega e arquitetura soviética no mesmo fim de Durduf. Semana Pundi. Enquanto isso, o Runama deixou de ser leitura obrigatória nas escolas, mas virou peça de museu, com uma ala especial no Centro Cultural Nacional. Onde? Ao lado da sala de hologramas de Berdimuhamedov, recitando poemas que ele mesmo escreveu. É isso mesmo. Ele substituiu o culto ao antecessor por um culto literário, a si mesmo. Com efeitos 3D Turcomenistão, hoje é tipo um parque temático do autoritarismo simbólico. Você entra por portões de mármore, visita avenidas desertas pavimentadas com intenções gloriosas e, no fim do tour, pode tirar uma selfie com a nova estátua giratória. Sim, porque sim, ele fez uma nova. Essa gira menos, mas brilha mais. Por mais que Berdimuhamedov se esforce em parecer mais moderno, o país continua num teatro de sombras institucional. Jornalistas independentes só no exílio. Oposição política. Um conceito tão ficcional quanto a democracia em série da Netflix. E o povo segue obedecendo, mas agora com fontes sans serif, internet limitada e um leve toque de design escandinavo nas repartições públicas. O mais curioso, o culto ao Runama continua, não mais como imposição, mas como relíquia. Uma bizarrice congelada no tempo. Como se o país tivesse vergonha demais para admitir que aquilo foi real, mas medo demais para jogar fora. Resultado: o livro virou souvenir, um fetiche do Estado que se recusa a morrer, mesmo depois do próprio criador evaporar da história. E assim termina o ciclo. Um país que saiu de um delírio dourado para uma ilusão fosca, onde tudo parece novo, mas tem cheiro de estátua velha. A única coisa que de fato mudou foi a trilha sonora. Do hino nacional, passamos para sintetizadores ambientais e poesias sobre cavalos. Porque no fim, Turcomenistão não é um país, é um museu. Um museu vivo, disfarçado de república, onde cada quadro é um retrato de poder. Cada vitrine esconde uma censura, e o único visitante permitido é aquele que aplaude de pé. Mas fique tranquilo, o tour termina aqui. Se você quiser sair pela loja de presentes, o Runama está em promoção. Encadernado, traduzido, dourado e vazio. Se você chegou até aqui, parabéns. Ou tem um gosto.
peculiar por tragédias institucionais, ou já está meio comprometido com a insanidade. Em ambos os casos, há mais desse tipo de labirinto logo ali. Você sabe onde clicar. Mas só faça isso se tiver estômago e tempo. Porque depois que você entra, é difícil voltar a ver o mundo como antes.